Muito bom. Graças a Deus. Privilégio, né? Tempo bom. Eu tenho louvado a Deus assim pela dignidade, pela honra, a hospitalidade, o respeito com que a gente tem sido recebido e tratado pelos irmãos. Amém. Eu queria ler com vocês um texto e aí fazer assim, uma breve reflexão e depois a gente poder conversar, ouvir, né, e entender dos irmãos aquilo que está no coração. Enfim, aqui diz assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, entrando para o capítulo 4, diz assim, verso 18: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vocês se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja apóstolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes e as coisas futuras. Tudo é de vocês, vocês de Cristo e Cristo de Deus. Assim, o que importa é que os homens nos considerem como ministros de Cristo, responsáveis pelos mistérios de Deus. E, além disso, o que se requer daqueles que são responsáveis é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém? A gente está compartilhando aqui sobre... a gente está falando muita coisa, mas basicamente a gente está falando muito sobre a mesma coisa. E a palavra que Deus nos colocou para compartilhar especificamente com a igreja vai no contexto, sim, da maturidade, da transformação da consciência. Então, a maturidade não é um momento de ápice da capacidade. A maturidade não vem com a capacidade, a competência. A maturidade vem na plenitude da consciência. Então, a maturidade ela está marcada pela responsabilidade e não pela capacidade. Mas a forma de pensar humana não é assim. Por isso a palavra de Deus diz que se a gente pegar o texto lá de Romanos 12 e ler o texto de Romanos 12, não ao contrário, né, mas ler o Romanos 12 do fim para o começo, a gente vai entender o seguinte: a condição para que todos nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque tem muita gente que pergunta assim, eu queria muito conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber de fato, a gente fala muito da vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Eu queria, tá bom, então há uma receita para isso. Para que nós possamos conhecer, e aí conhecer não é no sentido de perceber, não é no sentido de ser informado a respeito. Para que possamos conhecer no sentido de vivenciar, encarnar, incorporar, representar, transmitir essa vontade. Então, para que eu seja um agente e não um espectador, não é porque eu digo qual é a vontade, eu represento a vontade. Para que eu possa experimentar qual é a vontade de Deus e representá-la com autoridade, eu não posso continuar pensando na forma como o mundo pensa. E para não pensar na forma como o mundo pensa, eu tenho que ser transformado no meu entendimento. E para ser transformado no meu entendimento, eu tenho que sacrificar meus impulsos naturais. Eu tenho que deixar de pensar do ventre para pensar do Espírito. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração aqui. A palavra de Deus diz que o homem se corrompeu, o homem se tornou estulto, ignorante,
ele não consegue perceber a vontade de Deus, porque ele fez do seu ventre, do seu estômago, o seu Deus. Então a divindade humana habita o apetite. Então deixa Deus ministrar o seu coração. Toda a nossa forma humana de devoção, o nosso rito religioso é o rito de um frango. Quando está com fome. Seu cachorro é crente e faz culto. Quem é o Deus do seu cachorro? Quem é a divindade do seu cachorro? Você. E nem conheço o seu cachorro e sei que ele faz culto. Ele já elaborou uma liturgia. E ele tem uma percepção sensitiva espiritual. Antes da divindade chegar, de longe ele já percebeu que você está chegando. E aí ele começa o culto. Com danças. Uma liturgia complexa. Porque ele começa dançando, cantando. Depois ele reza. Tem cachorro mais tradicional, conservador, que reza au, au, au. Tem cachorro um pouquinho mais pentecostal, que reza au, 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 au. E tem o ultra pentecostal, que reza ai, 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 ai. Mas ele não tem discernimento de identidade, natureza e propósito. E a desgraça é que o culto dele é sincero. Mas é frango. E isso é tão forte na nossa vida que a gente nomeou o cachorro como símbolo de quê? Fidelidade. Mas não existe fidelidade canina. Existe lealdade canina. O cachorro não é fiel. Ele é leal. Ele é responsivo de maneira insistente ao benefício. Então, ele é corruptível. Ele é corruptível. Pega o cachorro de qualquer dono, tranca ele. Uma semana sem comer. Depois começa a dar comida para ele devagarzinho. Eu te garanto que ele muda de Deus. Muda até de nome. Para não ter que ser óbvio dizendo que ele muda de denominação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Porque a sabedoria humana é o quê? Animal, terrena e demoníaca. Então, quando a gente... Por que isso aconteceu? Há um momento em que isso aconteceu. Quando nós fomos criados, a gente foi criado o corpo, e aí Deus, diferentemente de todas as outras formas orgânicas, Deus soprou em nós espírito. Deus deu ao homem condição espiritual, conectividade espiritual. Então o homem é espiritual. E quando essa condição espiritual entrou em contato com a nossa carne, com a nossa condição orgânica, isso formou uma alma, uma cognição. Ou seja, a nossa forma de pensar e de fazer ciência, de produzir conhecimento, ela tem uma influência, uma referência espiritual e uma referência orgânica. O macaco, o frango, ele não tem uma condição espiritual. Então, a alma, a cognição do frango, ela é totalmente influenciada pelo quê? Pela carne.
Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Então, o macaco faz ciência, mas ele faz ciência exclusivamente a partir do quê? Então, a cognição dele, o macaco não tem intencionalidade, ele tem uma intuição transformada em cognição porque ele está influenciado pela carne. Então, ele arruma formas inteligentes de satisfazer a carne. Então, às vezes você acha que o macaco tem uma intenção, ele não tem uma intenção. Ele tem uma intuição educada, disciplinada para atender às suas necessidades. Ele vai concluindo. Então, a ciência do macaco, que é a ciência do homem sem Deus, é observar, comparar e deduzir. Então, é assim que todo ser faz ciência. Então, por exemplo, se você trancar um macaco dentro de uma jaula e colocar um botão azul para prazer, satisfação da necessidade, e um botão vermelho, pelo amor de Deus, ninguém... Não muda o sentido do meu vermelho aqui, não. E um botão azul e um laranja. No Brasil ficou difícil, laranja também alguém vai entender outra coisa. Um botão lá qualquer. Sei lá. Então, assim, 2 botões de cores diferentes. Um para prazer e um para dor, choque. Em algumas horas, o macaco vai aprender a apertar só o quê? O botão do prazer. De vez em quando, ele apresenta o botão da dor quando ele brigou com a macaca, está nervoso, quer ficar doidão, quer experimentar umas. Isso é o quê? Ciência. Ele comparou, ele observou, comparou e concluiu. Então, ele não está apertando de maneira intencional, ele está apertando de maneira intuitiva, porque foi aquilo que cognitivamente ele concluiu na resposta à sua satisfação. Quando o homem pecou, ele perdeu sua conectividade espiritual. Ele continuou sendo espiritual, mas sem conexão espiritual. Então agora o homem tem um problema complicado, porque ele tem memória espiritual, porque a palavra de Deus diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então o homem tem memória espiritual. Aí, com base na memória espiritual, a cognição intuitiva dele, em vez de responder só de maneira científica, responde também de maneira o quê? Religiosa. Então o homem, diferentemente do macaco, na sua intuição, ele cria mecanismos religiosos mais orientados pelo quê? Pela carne. E da carne, nada se aproveita. Então, às vezes, nós estamos fazendo a coisa certa, mas movido do lugar errado. Está me entendendo isso ou não, mano? E não é porque a gente acertou em Deus, não. É só porque nós temos uma memória. Está escrito em nós uma memória espiritual. Então nós temos uma vantagem sobre o macaco ou desvantagem, porque a nossa cognição elabora de maneira um pouco mais sofisticada que o macaco. Então a nossa diferença entre o macaco é que na jaula dele tem 2 botões, na nossa tem um painel. Que vai do maior prazer a pior tormento. E aí a gente sofistica. A gente tem uma forma mais sofisticada e elaborada de fazer ciência animal. Mas no fim, muito da nossa religiosidade é quase igual ao cachorro da sua casa. Porque só tem uma razão de ser: ter as necessidades satisfeitas. Isso tanto é verdade que a nossa forma de culto ela é invertida. Porque a nossa forma de culto, Deus está no fim. Porque quando o diabo quis nos enganar, ele não tirou Deus na nossa vida, ele só colocou Deus aonde?
no fim. O Deus do macaco também está no fim. Porque ele tem uma percepção, o frango, o cachorro, o macaco tem uma percepção, e ele só tem que fazer um rito para conseguir uma resposta positiva da divindade. Então, boa parte do nosso rito religioso, a gente começa sem Deus. E dependendo do que a gente cantar e da forma que a gente orar, Deus aparece. E premia nossa devoção. Então, nosso único esforço aqui não é nos convertermos à vontade de Deus. É só cantar o que Deus gosta, dar todo o dinheiro que Ele quer e rezar do jeito que Ele manda, para que Ele premie a nossa vontade. Para que Ele apareça no nosso culto. E aí a gente foi acreditando que existem cultos que conseguem atrair Deus mais do que os outros. Tem culto mais certo que o outro. Tem crente mais merecedor do que o outro. E aí isso virou uma relação de quê? De mérito e não de conhecimento. Como eu tinha lá na minha chácara algumas vacas que acreditavam que merecia mais do que as outras. Eu não estou sendo rude, viu, amados? É porque tem hora que se a gente não conversar de uma determinada maneira, a gente não entende, não. Mas é o que a Bíblia está dizendo, é animal, porque Deus habita o ventre. Então é o seguinte, eu rezo por quê? Eu rezo para que eu me transforme no marido que a minha mulher precisa? De jeito nenhum. Eu rezo para que Deus, se convertendo a mim, me entregue a mulher que eu mereço. Me entregue os filhos que eu mereço. Me entregue o marido que eu mereço. E se ficar bom mesmo, ele me entrega a igreja que eu mereço. Mas eu não estou lá orando para que eu seja o marido que ela precisa. Alguém está entendendo isso aqui ou não, mano? Então, isso causou uma crise de identidade. Porque a nossa relação com Deus ficou invertida. A nossa confissão de fé reformada é: somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Então faz assim com a mãozinha. Faz assim com a mãozinha. Salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Isso é o princípio da nossa convicção e fé reformada. Que nós não merecemos, que estamos nos enganando. Alguém mentiu para nós achando que Deus vai premiar nosso esforço. Você está enganando a você mesmo achando que é pela sua capacidade. E que, na verdade, Deus está nos dando o direito sobre alguma coisa. Não há direito. Não há posse. Não existe posse, existe responsabilidade. Eu não sou proprietário de absolutamente nada na minha vida. Eu sou responsável diante de Deus por uma coisa que já era minha. Porque tudo é nosso. Porque somos filhos de Deus. Então, quando o homem colocou o seu representante na terra, o homem, e quando ele está falando do homem, ele está falando de Cristo e a igreja. Então, a família de Deus na terra é responsável por abençoar todas as famílias da terra. Então, a cidade não tem responsabilidade alguma de nos abençoar. Mas nós temos toda a responsabilidade de abençoar a cidade. A cidade não tem que nos oferecer segurança. Nós é que temos que inspirar a cidade a ponto dela se tornar mais segura. Nós não vamos conseguir isso
com cultos, nem com dinheiro. Num país até onde Deus aceita propina, o que sobrou para o resto? Num país onde o Deus que nós acreditamos é movido de ofertas interessantes, seja na forma de dinheiro, de música ou de reza, o que sobrou para o resto? A corrupção nesse país é difícil de enfrentar porque ela é religiosa. Ela não é circunstancial. É uma cultura religiosa de um Deus que aceita favores e privilegia alguns. Que existe uma comunidade mais privilegiada que as outras. Então, quando a gente diz que a salvação é pela graça, isso quer dizer que a salvação não é pela fé. É pela graça, mediante a fé, para boas obras. Porque se a salvação fosse pela fé, então era obras. Então eu sou salvo porque Deus está premiando a minha crença. Não. A minha fé é formada a partir do que Deus me deu, antes mesmo de eu crer. Então a fé é uma convicção que se forma a partir da consciência do que foi dado. Então a fé não é a expectativa do que eu vou receber. A fé é a certeza do que eu já recebi. Então a fé nunca pode formar em mim direito de posse pelo que eu vou receber. Mas a fé tem que formar em mim responsabilidade de administrar de maneira digna o que eu já recebi. Amém, irmãos? E isso está lá no princípio criativo de Deus. Qual é o princípio criativo de Deus? Façamos o homem de modo que ele seja a nossa semelhança. Então Deus está dizendo o seguinte: façamos o homem de modo que ele seja a imagem da nossa semelhança. Então quando Deus fala assim, façamos o homem segundo a nossa semelhança, o que vem primeiro? A imagem ou a semelhança? Não pode ser a imagem, porque a imagem é segundo, o que é segundo não pode ser primeiro. Então, é a semelhança primeiro, depois a imagem. Então, a imagem é segundo a semelhança. Então, vamos entender o princípio criativo de Deus. Tudo aquilo que Deus faz é para revelar quem Ele é, e não para se tornar quem Ele gostaria de ser. Amém? Então, Deus nunca fez nada para ter o que Ele não tem, para ser quem Ele nunca foi, e para ter o poder que Ele nunca teve. Então, tudo que Deus faz é para revelar quem Ele já é. Assim é a igreja. Quem fez a gente pensar de maneira invertida foi o diabo, porque o diabo falou assim, no dia em que você fizer, então você será. Então hoje existe uma forma religiosa divina, porque Deus está no fim disso, que faz a gente acreditar que eu vou ser segundo aquilo que eu faço, e não que eu deveria fazer segundo aquilo que eu já sou. Então não se iluda. Babilônia não foi a proposta de abrir um prostíbulo. Babel não era a proposta de abrir um cassino, nem uma facção criminosa, nem um prostíbulo ou formar uma quadrilha. Babilônia foi a proposta de montar uma igreja que fosse voltada para Deus, mas com o sentido único de proteger seus membros. Eu vou falar devagar. Babilônia não foi uma proposta de fazer uma coisa errada. Babel não foi a proposta de fazer uma coisa errada, abrir um prostíbulo, uma zona, uma quadrilha, uma facção, nada disso. Foi uma proposta religiosa apontada para Deus, que tinha Deus como fim, mas com o objetivo único de usar essa forma religiosa para proteger seus membros, para perpetuar e garantir seus interesses. Uma relação invertida. Fazer para se tornar o que ainda não é. E Deus não disse isso, Ele falou, eu já te abençoei. Você não tem que usar a sua fé para pedir que eu te abençoe. Você tem que usar a sua fé, que foi gerada a partir da consciência da bênção que eu já te dei, para você administrar bem o que eu coloquei na sua responsabilidade. Então a fé não é porque eu vou receber, a fé é para garantir que eu vou entregar. Então a fé não é para ser abençoada, a fé é para sacrificar
aquilo com que eu fui abençoado no seu propósito. Amém, irmãos? Então faz assim com a mãozinha. Abençoado para frutificar. Abençoado para frutificar. Então o fruto é a materialidade de uma bênção já recebida. Então a fé me dá as condições de dar materialidade a algo que é invisível, subjetivo. Então a igreja é o instrumento de Deus de dar materialidade na comunidade às virtudes de Deus já concedidas a nós. Mas o que o diabo fez? Ele não mudou de assunto. O diabo ele não mudou de assunto. Ele continuou. O assunto era o quê? Fruto. Então o diabo não veio falar de mulher, de dinheiro, não. Ele veio falar do que Deus estava falando. E Deus está falando de quê? De fruto. Só que ele inverteu o sentido. Ele falou assim, comer para ser abençoado. Faz com a mãozinha. Comer para ser abençoado. Está vendo? O diabo não propôs algo errado. Ele não propôs a gente fazer uma coisa fora daquilo que estava dentro do nosso imaginário. Ele só inverteu o quê? O sentido. Nós somos formados por um Deus que aponta para baixo, o diabo nos fez devotos que apontam para cima. Deus nos fez para descer aos lugares mais baixos da terra e nós estamos querendo subir antes de descer. Jesus é aquele que subiu porque antes ele é aquele que primeiro desceu às partes mais baixas da terra. Então Deus não enche de fora para dentro. Deus enche como? De dentro para fora. Deus não satisfaz carências. Deus supre necessidades. Deus não está aqui para satisfazer nossos desejos. Ele está aqui para nos dar condições de cumprir sua vontade. E aí, diante desse cenário, o que está acontecendo? Não falta sinceridade. A palavra de Deus diz que uma criança, enquanto é imatura, em nada ele é diferente de um servo. Então, o que um servo é? O que é uma característica essencial do servo? Sinceridade. O servo, sinceramente, acredita que, de acordo com o esforço dele, ele vai alcançar algum tipo de remuneração que compensa. Ora, nenhum servo trabalha no limite das suas forças se ele não acreditar, sinceramente, que ele vai ser remunerado à altura. Eu vou te falar uma coisa que talvez vai te escandalizar. O Lúcifer pecou por sinceridade. Quem era o Lúcifer? Deixa Deus ministrar o seu coração. O Lúcifer era o sinete da perfeição. Então, o Lúcifer era o sinete da perfeição. O que quer dizer isso? O Lúcifer era mais ou menos o ISO 9000 do céu. Porque sinete da perfeição quer dizer um carimbo de aceite. Então, tudo que a anjaiada fazia, passava na escrivaninha do Lúcifer, ele conferia para ver se estava dentro do padrão celestial e aceite. Ele era o sinete de que as coisas estavam dentro do quê? Do padrão. E ele foi bem no serviço dele. Até o dia que ele pensou em fazer uma coisa errada? Não. O Lúcifer virou diabo porque ele não pensou em fazer uma coisa errada. O Lúcifer virou diabo porque um dia ele pensou que ele podia tirar proveito daquilo que ele fazia. Achou comércio nele. Quando Jesus veio no templo, ele não condenou nenhuma outra coisa no templo a não ser o quê? Comércio. E hoje a gente acha que fazer comércio é vender um livro, uma lembrancinha. Não, amado, fazer comércio é achar que por orar, Deus vai me fazer alguma coisa melhor. Por cantar, Deus vai me recompensar. Isso é comércio. É achar que Deus está aqui para negociar com a gente, recompensando quem ora mais, quem canta melhor, quem lê mais a Bíblia. E isso é um equívoco que sincero.
o diabo sinceramente acreditou que Deus ia negociar com ele. Porque ele era o melhor empregado. Então você está vendo que nós não estamos sendo corrompidos por um vagabundo. Nós estamos sendo corrompidos pelo melhor dos empregados. Então a pior corrupção que pode acontecer conosco não é o diabo nos seduzir a fazer uma coisa errada. A pior corrupção que ele faz conosco é nos seduzir a fazer a coisa certa por interesse. E não por vocação. Achar que Deus está no fim daquilo que a gente faz. Por isso Paulo diz aqui, ninguém te engane. Porque você está lutando por obter coisas que ainda não são suas, você está achando que de tanto rezar, tanto coisa, você vai ter a família que merece, a cidade que merece, a casa que merece, a igreja que merece. Isso é um ensino de demônios. Porque, na verdade, tudo já é nosso. E nós de Cristo, e Cristo de Deus. Você sabe por que eu estou aqui? Deixa eu te falar por que eu estou aqui. Porque eu sou de vocês. Eu sou de você. Véio. Fazer o quê, ué? Eu não tinha como não vir. Não é uma necessidade e nem é porque é importante. É intencional. Há uma vontade implicada nisso. Porque as necessidades passam e os interesses mudam. Mas a verdade fica. Está me entendendo isso, amados? Tudo é nosso. Tudo é nosso. E nós somos os responsáveis. Sabe o que quer dizer responsável? Responsável é a mesma raiz da palavra responsivo. Responsável é aquele que responde de maneira própria. Então nós somos os responsivos de Deus. Responsivos ao quê? É porque antes da gente ficar orando, achando que as orações são para que Deus nos atenda, oração não é para que Deus nos atenda, mano. Oração tem que ser primeiro para a gente entender que nós entramos na conversa. Então a oração é para sinalizar que nós entramos na conversa. Que Deus nos chamou para conversar e nós entramos na conversa. E aí a gente vai conversando com Deus, vai chegando mais perto, até escutar o que Deus está orando. E o que Deus está orando, mano? Alguém sabe o que Deus está orando? Deus todo dia está orando. Quem irá por mim? Quem irá por mim? Quem que eu posso enviar? Quem é que vai assumir a responsabilidade? Amado, quem tem filho aqui? Eu vou te fazer. Quantos anos tem seu filho? Rapaz, enquanto seu filho tinha 5 anos, você achava uma maravilha seu filho te pedir tudo, não é? A gente se sente quem? Deus. Rapaz, menino, qualquer coisa fala com a gente, pede e tal, a gente acha não. Menino, 13 anos, tá tudo certo, pai, vamos lá e tal. Com 13 anos a gente já não é uma divindade, assim, lá, essas coisas. Mas depois basta ele arrumar uma namorada que dá um castigo nele lá e ele volta para a divindade. Então, se o seu filho der uma desviada, ajuda ele a arrumar uma namorada que no instantinho ele volta para a divindade. Então, assim, entendeu? Aí vai. Agora, a gente vai achando isso bom. Aí, quem gostaria que um filho já de 25 anos, tudo que vai fazer, tem que estar pedindo para você? Ah, é? Já está ruim? E um com 40 e poucos, então? Ô pai, posso trazer meus amigos? Pai, posso abrir a geladeira? Pai! Aí com 60 anos de idade. Quem quer isso? Quem aqui quer morrer com um filho que toda hora está lá? Quem quer isso? Então que tipo de pai você acha que Deus é? Ele é um pai que quer um filho com 70 anos de crente e que até hoje evoca ele para resolver as coisas? Ou ele quer um filho que assume a responsabilidade?
Jesus no barco, tempestade, pau quebrando, Jesus dormindo. Que a bagunça, os discípulos vão lá, acorda Jesus. Jesus, o senhor tem juízo, não? Que responsabilidade, nós aqui morrendo, o senhor dormindo? Jesus acorda. Ei, gente, é isso mesmo, gente. Graças a Deus. Vocês fizeram um culto para me acordar, que eu estava dormindo. Se vocês não me acordam, estava tudo lascado. Ainda bem que vocês vieram me acordar, me chamaram. E é isso mesmo, que agora eu vou poder acalmar a tempestade, vocês vão poder ficar sossegados. E, ó, gente, explicar para vocês. Toda vez que vocês tiverem uma bronca, vem cá, me chama e eu venho resolver para vocês. Foi isso que Jesus falou? Não. Estou chocado. Achei que Jesus gostava era disso, dessa babação e tudo a gente ir lá e querer que ele resolva para nós. Estou chocado. O que Jesus falou, amados? Por que vocês não desenvolveram a sua fé ainda? E a meu exemplo, vocês não assumiram a responsabilidade? Jesus quer que nós sejamos seus devotos ou seus representantes? Que dia nós vamos pôr Deus para dormir, irmão? Que dia nós vamos falar para Deus assim, Deus pode dormir aí que nós, seus filhos, estão aqui. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmão? Qual é o sonho de um pai? Fala para mim, Gerson, qual é o sonho de um pai? Saber que pode morrer em paz, que os seus filhos vão cuidar da família. Saber que deixou no mundo o quê? Pessoas responsáveis. E não gente que está disputando para saber de quem é o direito. Porque a palavra de Deus diz, amados, que não é a maldade que vai fazer o amor esfriar. Sabe o que vai fazer o amor esfriar de quase toda a terra? O direito. A iniquidade. Sabe o que faz a gente pecar? Não é a maldade. O que faz a gente pecar é o direito. O que gera pecado em nós é a iniquidade. É a falta de senso de justiça. Fé não é para formar um crente, fé é para formar um justo. O justo viverá da fé, não é o crente. O crente vive das crenças, o justo vive da fé, para fazer justiça. Não é buscar o reino de Deus e os seus direitos, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. A fé é para que a gente seja justo, faça justiça, administre bem as coisas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade e não se sinta dono e proprietário delas. A fé não é para eu sentar numa mesa e agradecer o direito de comer. A fé é para eu sentar na mesa e entender o privilégio de repartir. E como um filho adulto, repartir antes de comer. Se você quiser que eu defina pecado, eu vou dizer como é que eu defino pecado. Pecado é comer primeiro e repartir depois. Você quer definir santidade na sua vida? Santidade é repartir primeiro e comer depois. Sabe por que a nossa religiosidade não está conseguindo ajudar nossos jovens? Principalmente na área da sensualidade. Pelo seguinte, porque a gente ensinou para os jovens que se eles fizerem sexo, eles vão para o inferno. Faz sexo, não, aí você que é jovem, mantém seu corpo inteiro, porque senão, se você transar, você pode ir para o inferno. Aí ele resolve arriscar e descobre que aquilo deixa ele mais perto do céu do que do inferno. Porque se o inferno for aquilo, ele é para lá que ele quer ir. A Bíblia diz que a lei não melhora a sensualidade. A lei exacerba. A lei não torna ninguém santo, torna ele ainda mais sensual. Porque desenvolve nele um senso de quê? Direito. Você sabe por que alguns pastores se envolvem com as ovelhas? Seduzem suas ovelhas? Caem em pecado com as suas ovelhas? Não é por causa de sexo. É porque chega um momento na vida que ele acha que já deu tanto para a igreja, ele é tão bom, ele já sacrificou tantas coisas, que ele começa a ter o quê? Direito sobre elas. É por causa de poder, não é por causa de sexo. O caso mais emblemático de adultério da Bíblia é o de Davi.
E quando o profeta Natan foi falar com ele, nem de mulher falou. Falou de uma coisa nada sensual, uma ovelha. Então nós estamos sendo corrompidos pelo senso do poder, do direito. Isso está fazendo com que a gente seja exageradamente sincero e nada sensível. Então hoje, na vida da sociedade, passa a sinceridade, falta o quê? A sensibilidade. Nada é mais sincero do que uma criança dando birra dentro de um shopping center, pôr na mãe maior saia justa, envergonhando meio mundo, e ele não está nem esquentando para o escândalo que ele está produzindo, porque ele quer o quê? O que ele acha que tem direito. Então existe birra que não é sincera? Toda birra é sincera. Você já viu algum assassinato não sincero? Não, o cara quando mata uma pessoa, ele matou o quê? Sinceramente. Você já viu um ladrão de banco roubar um banco sem sinceridade? Não, não existe roubo que não é sincero, não existe assassinato que não é sincero, não existe marido batendo em mulher sem sinceridade. E olha que as mulheres que mais apanham nesse país são as evangélicas. De 100% de mulheres que apanham nesse país, 40% são evangélicas. É o maior grupo representado por categoria. Está faltando sinceridade entre nós, amados? Pega o marido que bate em mulher e vai conversar com ele. E sabe qual é o discurso dele? De que ele estava sinceramente ofendido, porque, afinal de contas, ele ama tanto essa mulher e depende tanto dela que ele descontrola quando ela desaponta ele. O que está faltando entre nós, amados? Sensibilidade. Existe cachorro que não é sincero quando dança pela salsicha? Existe frango que não é sincero quando vem no quintal, quando ele escuta ti, 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 ti. A sinceridade, amado, nos iguala aos frangos, ao macaco, aos assassinos, aos ladrões. A sensibilidade nos iguala a Deus. Porque revela nossos afetos, revela nossa responsabilidade, nosso cuidado, nosso senso de justiça. Então a espiritualidade não está na nossa sinceridade, apenas. A nossa espiritualidade está quando a gente é o quê? Sensível. Sensível ao fato de que o que Deus colocou na nossa vida não é nosso direito, é nossa responsabilidade. Somos dispenseiros. E o que quer dizer dispenseiro? Quando a gente olha para a cidade, a gente sabe exatamente lá na dispensa de Deus o que existe de Deus providenciado para resolver a cidade. Nós sabemos como resolver os problemas da cidade. E sabe por que a cidade está essa bagunça? Porque os responsáveis pela dispensa não estão sendo fiéis. Estão roubando da dispensa. Porque estão usando dessa dispensa como se isso fosse o quê? Seu próprio. Estão comendo antes de repartir. Sentam na mesa para agradecer o direito da comida e não o privilégio da partilha. Nós fizemos isso com a ceia. A ceia celebrada nas igrejas hoje celebra o direito de comer. Examine você e veja se você tem direito de comer a ceia. Quem falou que Jesus ensinou isso? Quem falou que examinar a si próprio era para ver se tinha direito de comer? Quantas vezes eu fui para a igreja e quase que eu vou parar no inferno, porque o pastor falava, agora cada um examina a si mesmo. Meu filho de presbítero sabia as broncas que eu estava enfrentando. Aí lá, examine-se a si mesmo, e cada um coma do pão. Eu falo assim, meu Deus, ó, eu não tenho condição. O dia mais triste da minha vida é quando eu chegava no culto e era ceia. Eu falei, hoje eu estou lascado. Porque eu chegava lá, eu passava a ceia, eu falava assim, agora eu estou lascado. Porque se eu comer, Deus me mata. Mas se eu não comer, a igreja me mata. Então, como eu sempre apostei em Deus, é que eu estou aqui. Porque eu orava, falava para Deus, falei, Deus, o Senhor me relaxa aí, porque se eu não comer, a igreja vai me matar. Está todo mundo olhando para cá agora e eles me matam antes do Senhor. Então, eu sei que o Senhor é mais misericordioso, o Senhor vai segurando mais essa. Porque quem chega à conclusão de que pode comer Jesus, come o resto. Quem avalia a si próprio e se acha no direito de comer Jesus, come a mulher, come o marido, come os filhos, come a igreja, come a cidade.
Porque o ensinamento não era esse, o ensinamento era examine-se para ver se você discerne o corpo. Não coma sem discernir o corpo. E aprenda comigo, presta atenção. Eu vou ensinar para vocês a pedagogia da ceia, Jesus falou. Pega o pão e dê graças. Quem pega o pão e dá graças, está declarando que o pão não é seu, o pão é nosso. Porque se o pão fosse meu, eu não tinha que agradecer ninguém. Eu tinha que agradecer quem? A mim mesmo. Trabalhei, o pão é meu, faço dele o que eu quiser. Como a hora que eu quero e se repartir, agradeça. Mas se eu agradecer o pão, eu estou declarando a natureza dele. A consciência de que ele não é meu. Ele apenas está na minha mão e eu tenho a responsabilidade de devolvê-lo à sua natureza. Como? Repartindo. E aí Jesus falou, então presta atenção, agradeça e reparta. Faça isso toda vez que você for comer. Então a ceia não era Jesus ensinando a gente a comer. A ceia era Jesus ensinando a gente a repartir antes de comer. Porque comer sem repartir é pecado. Então o que vai ajudar nossos jovens? Eu vou te falar porque que os nossos jovens não estão encontrando um jeito de enfrentar a sensualidade deles. Porque a gente fica aqui. Então é o seguinte, como é que está o jovem hoje? O jovem hoje sai de casa, ai meu Deus do céu, agora eu vou lá na casa daquela endemoniada, aquela possessa, bem que a profetisa me falou que essa menina ia acabar comigo, mas eu não dou conta, tem que ir lá e tal, o perfume dela. Aí o cara vai como uma ovelha que tem para o matador. Aí a menina está lá esperando ele. Vai chegar aquele endemoniado aqui. E aquilo é ladrão de cofre, aquilo aprendeu com Satanás, é 2 para a direita, 3 para a esquerda. E abre tudo, e fica complicado. Deus, me ajuda, me salva. E fica lá aquele negócio. Cada um preocupado em salvar quem? Qual é o caminho mais rápido de se perder? Salvar a si mesmo. Aí os dois vão lá, vira aquela anarquia. Ninguém vê Deus. O cara sai da casa da namorada, fala, Jesus, pelo amor de Deus, não volta essa semana não, se eu dar pelo menos uns 15 dias de prazo, vem fazer umas campanhas, uns cultos de libertação. Não me surpreenda, Jesus. A menina entra para casa, toma uns 5 banhos de descarrego, deita, fica lá igual um bife, virando de um lado para o outro, não consegue pegar no sono, achando que vai vir um anjo da morte e vai levar ela para o inferno. Se sentindo a pessoa mais impura do mundo. Eu estou exagerando, amado? Não, quer resolver isso? Então o menino vai encontrar com a namorada. Hoje, aquela mulher vai ver Deus. Se aquela mulher até hoje não viu Deus, hoje ela vai ver. Porque vai chegar na casa dela um filho de Deus. Ela vai ver como é que um filho de Deus abraça, como é que um filho de Deus beija, como é que um filho de Deus ama, como é que um filho de Deus protege, como é que um filho de Deus concede a ela honra e dignidade. E aí ela está lá. Deixa aquele endemoniado chegar hoje. Ele pode estar com uma legião, que ele vai ver Deus. Hoje eu mostro Deus para ele. Ele vai ver como é que Deus cruza uma perna. Como é que Deus dá um abraço. Ele vai ver como é que Deus beija. Ele vai ver por que Deus veste uma roupa legal. Amém, irmãos? Porque ninguém está preocupado em salvar quem? A si próprio. Então eu sei que eu já exagerei aqui, mas é o seguinte. Eu queria fazer uma pergunta prática agora, diante do texto que a gente leu, falando de responsabilidade. De quem são todos os maridos que não prestam dessa cidade? De quem são todos os maridos que não prestam dessa cidade? Nós. De quem são todas as mulheres difíceis dessa cidade? Nós. De quem são todos os filhos problemáticos dessa cidade? De quem são, mano? Quem tem condição de assumir a responsabilidade deles? Quem? Então
Então, se tiver um marido problemático, ele tem que vir parar onde? E se ele não vier, o que nós vamos fazer? E as mulheres difíceis? Hã? De quem são todos os prostíbulos dessa cidade? De quem são, mano? Eu não estou ouvindo, mano. Vocês não estão me escutando, não? De quem são todos os prostíbulos dessa cidade? E por que eles não estão funcionando como prostíbulo, mano? Má administração. Nós não fomos lá assumir a responsabilidade deles. Porque nós estamos achando que eles são do capeta. E até o capeta está achando, que os verdadeiros responsáveis não vão lá assumir a responsabilidade. De quem é essa terra, mano? E essa terra é para nós o quê? Uma promessa? Essa é a nossa terra prometida. E o fato dela estar ocupada de inimigos, gigantes, e nós parecer que é gafanhoto na frente deles, não quer dizer que ela não é nossa. E isso está mal ocupado e mal administrado, por quê? Porque nós estamos fazendo culto em vez de ir lá assumir a responsabilidade. Achando que quem vai resolver isso para nós? O que aconteceu no dia em que o povo pisou a terra prometida, mano? Qual foi o primeiro sinal do céu no dia que o povo pisou a terra prometida? Não, no dia que eles pisaram. Pisou, o rio abriu e eles passaram para dentro. Qual foi o primeiro sinal? Para saber que agora eles estavam na terra prometida. Acabou o maná. Acabou o milagre. Você não está sabendo? Falando agora para você, acabou o milagre. Negócio agora é trabalho. É luta. É enfrentamento. Não é esperar que desça do céu, tem que brotar da terra. E para brotar da terra nós temos que semear nossa própria vida como semente. Isso é maturidade. Não é sentar na mesa e esperar que ela esteja posta. É trabalhar para colocar nela o pão. E um pão que não é meu. Porque não é meu direito. De quem que é seu marido? É nosso. De quem que é sua mulher, Marcos? De quem são meus filhos? De quem são seus filhos? De quem que é a sua casa? Cuida bem dela. Estão me entendendo isso, amado? Porque se não for para cumprir o propósito, ela está servindo um inferno. Quando você pensa que ela é o quê? Sua. De quem são todos os filhos problemáticos dessa cidade? Nosso. Então, se tiver que ter um rapaz com problema, ele tem que parar onde? Amém, irmãos? Por que crente fica doente e vai parar no hospital? Porque Deus é sádico, de vez em quando gosta de judiar de um crente. Qual a melhor notícia que um crente podia receber na vida? Fala para mim, qual a melhor notícia que um crente podia receber na vida? Vou te falar qual a melhor notícia que um crente podia receber na vida. Você só tem mais um dia de vida, ou 2. Junta o povo, reúne quem você quiser, come o que você gosta, porque seu tempo acabou, você está voltando para casa para descansar. Porque nós é desse jeito, amado. A gente fala que Deus é um pai que a gente ama, mas que a gente não quer encontrar, não. Então, assim, entendeu? Então, o que um crente vai parar no hospital? É engraçado isso. Paulo foi parar na cadeia. O que Paulo foi fazer na cadeia, mano? Paulo foi parar na cadeia injustamente. Aí, a cadeia abriu, Paulo não saiu. Porque o que Paulo foi fazer na cadeia? Foi encontrar o irmão dele lá. Então, o negócio dele não era sair da cadeia. O negócio dele, porque foi parar na cadeia, porque tinha gente dele lá para ele buscar. Então, o que um crente vai fazer no hospital, mano? Os crentes têm que ficar doentes hoje em dia, porque se não ficar doente, eles não vão no hospital, não.
Aí um crente vai para o hospital, o que a gente faz? A gente monta uma campanha aqui, um jejum, para ele sair de lá o mais rápido possível. Em vez de ir lá ajudar ele no seu propósito. Porque o melhor para ele não era voltar para cá, não. Era de lá e já ir embora. Então, se ele ainda está lá, é para quê? Para buscar aqueles que são nossos. Ou não estamos entendendo isso? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, velho. Eu sei que vocês vão escutar só um pouquinho. Tenha paciência. Eu era um cara, gostava de contar casos, e contar piada demais. E eu contava piada de tudo. De preto, de bêbado, de anão, de tudo atrapalhado. E eu achava graça naquilo. Eu contei muita piada de negro, até ter uma filha negra. Aí eu comecei a não achar graça mais não. Porque eu comecei a perceber a nossa crueldade. Eu contava piada de anão. Até a gente receber um filho anão na nossa comunidade. E aí eu aprendi uma coisa interessante sobre anão. Eu achava que anão era genético, hereditário. E aí a nossa comunidade foi descobrir que qualquer um pode ter um filho anão. Que existem mais de 200 tipos de nanismo. E só no Brasil tem mais de 400 mil anões. E aí é interessante, porque o anão é um portador de necessidade especial interessante, porque não dá para você orar pela cura de um anão, né? Se fosse um paralítico, a gente vai lá, ora, um cego. Agora eu queria ver você pôr a mão na cabeça do anão para curar ele e não sentir que aquilo é preconceito. Quando o Gabriel chegou entre nós, depois eu desafio você a entrar num site chamado Somos Todos Gigantes. Por que Deus queria nos dar um filho anão? Para a gente descobrir que os anões desse país eram nossos. E a comunidade resolveu adotar os anões do Brasil. E recentemente, o Gabriel, um homem de 9 anos de idade, estava no Congresso Nacional, lançando a primeira cartilha para falar sobre nanismo nas escolas brasileiras. Porque os anões são nossos. Nós estamos entendendo isso, amados? Se nós não começarmos a entender isso como família e assumir a nossa responsabilidade, e entender que nós temos uma comida para comer, que não é simplesmente pegar o pão e devorar, mas é fazer a vontade do nosso Pai. Essa é a nossa comida. Ser mais responsável com o que Ele já nos deu, em vez de ficar o tempo todo insistindo em buscar aquilo que a gente ainda não tem. Amém? Acabou. Eu queria repartir isso com vocês e gostaria. Depois vocês podem entrar em alguns sites interessantes, de pessoas que tiveram esse entendimento. Falei hoje para o Marcos, tem um site interessante chamado Ponte de Amor. Um casal que entendeu a cultura da adoção e hoje influencia o Brasil inteiro na área da adoção. A gente ensinou sobre adoção na igreja há mais de 10 anos. Isso que a gente está compartilhando aqui. E muitos casais adotaram. Em casa nós temos filhos por adoção. E esse casal entendeu que tinha que assumir a responsabilidade dos órfãos. E lá em Uberlândia, que é onde surgiu esse movimento lá, nós tínhamos 250 crianças institucionalizadas. Esse casal creu, resolveu trabalhar sobre isso e assumir a responsabilidade dos órfãos. De 250 crianças institucionalizadas, hoje nós temos 30 e poucas crianças institucionalizadas. Porque os órfãos daquela cidade eram e são nossos.
Glória a Deus, amados.